O tema de hoje é Jesus Cristo é Deus. Continuando o nosso assunto, nós falaremos hoje sobre algumas qualidades que mostram que Jesus é Deus, além das que nós já vimos, para que você tenha essa convicção no seu coração. E muita convicção, porque cada vez mais se aproxima a manifestação do anticristo, que vai enganar muitas pessoas, tentando mostrar para elas de que Jesus foi um mero homem e que esse anticristo é que verdadeiramente é Deus. Sabendo disso, o apóstolo Judas nos disse, lá no versículo 4 da sua carta: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Ele já está mostrando que pessoas introduziram desde aquela época para tentar desanimar a fé das pessoas. Existem prerrogativas que somente Deus tem e que Jesus ele manifestou aqui nessa terra, mostrando que ele é Deus. A primeira é que só Deus perdoa pecados e Jesus perdoa pecados. Olha o que diz em Marcos, o capítulo 2, a partir do versículo 5. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Aqui nós temos os estudiosos questionando: olha, quem pode perdoar pecados? Só Deus pode. Por que Jesus está dizendo para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados? Somente Deus pode perdoar pecados. E eles não conseguiram perceber que eles estavam diante de Deus, diante do Filho de Deus, Jesus, que perdoa os nossos pecados. Porque somente Ele tem poder de perdoar os nossos pecados. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar, para perdoar os seus pecados e te purificar de toda iniquidade. Outra prerrogativa divina: só Deus ressuscita mortos. E nós vemos aqui Jesus ressuscitando morto. Olha o que diz em João, no capítulo 11. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aqui nós vemos o Senhor Jesus realizando uma ressurreição. Não foi uma cura. Lázaro já estava morto há 4 dias. 4 dias o seu corpo já estava em decomposição. O seu corpo já estava podre dentro do túmulo. Mas Jesus, mostrando o seu poder, a sua divindade, ele ali ressuscita Lázaro. Restaura o corpo dele por completo, para mostrar quem ele era, o Filho de Deus que veio a esse mundo, para que eles reconhecessem que Jesus foi enviado pelo Pai, para manifestar o poder e a sua graça. Ele ressuscitou no passado e ele continua ressuscitando hoje. E ele afirmou que aqueles que creem nele, ainda que morram, vão ressuscitar para uma vida eterna, uma vida que não terá fim, uma vida onde não haverá mais choro nem lágrima, mas uma felicidade eterna na presença do Pai. Outra prerrogativa de Deus: só Deus é um justo juiz. E nós vimos isso na vida de Jesus. Ele é um justo juiz. Ele vai julgar todas as coisas. Olha o que diz a palavra, 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós temos aqui o apóstolo Paulo dizendo que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados por ele, para receber o bem e o mal, para receber aquilo que é certo, aquilo que é justo,
pelo que nós fizemos aqui nessa terra. E Paulo, na carta aos Romanos, lá no capítulo 14, ele vai afirmar isso, dizendo: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Nós temos aqui Paulo dizendo aos coríntios que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E para os romanos ele fala: vamos comparecer perante o tribunal de Deus, mostrando que Cristo, ele é Deus. Ele é um justo juiz que vai julgar com equidade e com justiça todas as pessoas. Outra prerrogativa de Deus: só Deus recebe adoração. Nós vemos em toda a Bíblia que nenhum dos servos de Deus, nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas, nenhum anjo recebeu adoração, a não ser o próprio Cristo. Somente ele recebeu adoração. Adoração é essa que só pode ser dada a Deus, mas ele recebeu adoração, porque ele é Deus. Mateus, do capítulo 14, versículo 33, diz assim: E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Aqui nós temos a passagem quando os apóstolos estavam com medo, por causa da tempestade de vento, que o barco quase virou, e clamaram a Jesus. Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar e fez-se bonança. E nesse momento eles o adoraram e reconheceram e declararam: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 9, nós temos ali as mulheres que foram até o túmulo, quando Jesus, depois que já havia ressuscitado, foram lá à procura dele. E elas se encontram com Jesus. E olha o que o texto diz: Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Nós temos aqui as mulheres, após a ressurreição de Jesus, o adorando. Ele recebia adoração, algo que só Deus recebe. E mesmo os anjos nos céus o adoram. Olha o que diz em Hebreus, no capítulo 1, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Uma prerrogativa que só Deus tem: receber adoração. Jesus recebe adoração. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus desde a eternidade e sempre será Deus. Amém? Eu quero orar por você para que você compreenda que Jesus é Deus e que Ele, como Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Ele não foi um mero homem que esteve aqui nessa terra, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus, que fundou a terra, que morreu e ressuscitou e que pode trazer bênção sobre a tua vida. Pode operar o milagre que você precisa, porque o milagre que você precisa, perto do poder dele, não é nada. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos meu irmão, minha irmã. Eu quero clamar em favor da sua casa, da sua família. Eu não sei o milagre que eles estão precisando. Eu não sei a porta aberta que eles estão precisando. Mas eu sei que eles precisam te conhecer. Eles precisam saber que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que criou os céus e fundou a terra. Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele pode operar o milagre que meu irmão e minha irmã estão precisando. Eu peço, Pai, que a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua provisão, a Tua cura, a Tua bênção e restauração, a vida abundante do Senhor Jesus esteja nessa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.